Tem aqui uma pessoa que diz que, no fundo, os homens não respeitam e admiram muito mais a mulher independente emocional e financeiramente. É uma pergunta. Vocês concordam? Ela acha que sim. Que o homem respeita muito mais as mulheres que são independentes emocional e financeiramente. Talvez ele respeite mais, mas ele também fica mais amedrontado com essa mulher independente, né? Mais confortável lidar com menos independente. Mas respeito é uma coisa, outra coisa é tu te disponibilizar para o convívio, né? Não é à toa que tem uma certa fala clássica e uma reclamação feminina, Uma né? vez eu tava... Essa tradução do, eles têm medo, né? Eles têm medo dessa mulher bem-sucedida e tal, que é um pouco, não sei se é medo exatamente, mas é uma desincronia, né? De momentos. Mas não deixa de ser uma boa triagem, né? Porque se o cara tem medo de ti também não é grande coisa, né? Ele tem que confiar no próprio taco. Então, não deixa de ser. Já é complicado. Teve medo bom, já. Então é o seguinte, vai, procura alguém que esteja mais adequado ao que tu necessita. Mas eu me lembro uma vez que eu estava autografando um livro, uma senhora chegou perto e disse assim para mim, Marta, eu te considero uma mulher fenomenal. E ela disse, porém, eu jamais casaria contigo. Se fosse homem, jamais chegaria perto de ti, porque tu é muito independente. Nossa, eu fiquei tão triste quando eu ouvi isso. Eu tenho uma notícia boa para te dar, então. Olha, acho que tem um homem aqui entre nós, desculpa, é que eu não consigo enxergar a plateia, porque tem uma luz muito forte aqui, ó. E aí, diz o seguinte, fui criado no meio de 5 mulheres e posso afirmar que nessa geração o homem ainda é dependente das mulheres. Na minha opinião, essa dependência continuará por mais algumas gerações. Para Marta. Li a crônica A Mulher Independente e, sem dúvida nenhuma, eu casaria com você. Casaria? Falamos mais tarde. Para a Cristiana, depois de Insensato Coração, você nota a diferença entre a mulher presidiária e a mulher livre? Totalmente. Totalmente. Inclusive, eu, nessa experiência que eu vivi, não só elas tinham a privação da liberdade, como a privação da liberdade dentro da cadeia, que era o momento em que elas cometiam alguma coisa ali com uma inspetora ou com a própria diretora, porque elas ficam extremamente sensíveis emocionalmente. E aí acontece, né, delas brigarem entre elas ou algum desrespeito e elas irem para a chamada solitária, né, que eles chamam de tranca, de isolamento, enfim, vários nomes. E eu vi o desespero e o limite da loucura, porque eu entrevistei essas mulheres que passavam 30, 60, 90 dias dentro, que é o máximo permitido, mas sempre com um espaço, né, de um dia que elas têm para poder ficar no coletivo, e depois ficam mais 30, porque depende muito do que elas cometeram ali dentro da lei da penitenciária. E a gente começa, inclusive assim, só respondendo um pouco, eu fiz uma entrevista com 16 mulheres lá, porque extrapolou a questão da Aracy, e aí eu fui na curiosidade humana, no interesse, né, de conhecer aquelas mulheres. E elas não têm noção de que a casa vai cair. Elas acham que elas estão acima do bem e do mal do lado de fora. Elas acham que jamais vão ser descobertas, ou jamais a coisa, né, vão ser presas e tal. E de repente, não estou dizendo todas elas, mas uma boa parte delas dizia isso. Eu sempre achei que eu fosse continuar sendo livre, mesmo fazendo o que eu faço, porque está dentro da minha realidade. De repente cresceu dentro do tráfico, aquela coisa acha que é comum. E aí você começa, toda vez que eu saía de lá, que eu voltava para casa, que às vezes eu ficava no presídio de 10 da manhã até umas 6 da tarde, passava o dia todo com elas, dentro das celas, enfim. E eu chegava em casa, eu falava isso para as minhas filhas. Vocês não têm noção do que é ficar lá dentro. É um estado de desespero que essas mulheres têm. E dava aquela sensação de assim, graças a Deus que eu sou uma pessoa correta, graças a Deus que eu não tenho motivo para nada. O que não quer, não vai acontecer, se Deus quiser. Mas assim, porque existe passionalidade, né? Qualquer uma de nós aqui pode, por algum motivo, seja, né, com o filho da gente e tal, a gente pode cometer uma loucura, né, no lado passional e ser preso por isso.
E aí você via aquela fragilidade toda das mulheres. Então, assim, eu sempre dei muito valor para a minha liberdade e passei a dar muito mais depois que eu entrevistei essas mulheres. E, por fim, a gente tem mais um comentário aqui, que o problema está com a nova geração. Aquelas mulheres que quebraram parâmetros por quererem dar conta de tudo, criaram homens infantilizados. As mulheres que casam com esses homens hoje é que precisam saber lidar com isso. Que volta um pouco naquela nossa conversa lá atrás, né? Então... Agora, tem uma coisa também que acontece, eu vou me dar de exemplo, né? Eu sou uma pessoa que sou independente desde os 16 anos. Primeiro eu trabalhei com assessoria de imprensa, depois fui ser jornalista, trabalhei no Globo, no Rio e tal, fui ser modelo, atriz, né? Então eu tenho meu próprio dinheiro. E eu tive uma postura muito independente e masculina. Eu, com essa coisa de eu ser a provedora, de ganhar um salário maior até do que o meu parceiro, aquela coisa, sem querer, quando eu comecei a perceber, eu estava tendo a atitude masculina e tendo um olhar para a vida como se eu fosse homem. Sem querer, porque eu tinha aquela coisa assim, até falava, se fulano pular a cerca, eu posso pular também. Eu vou, sabe, tinha uma coisa meio que eu sou dona do pedaço, mas não era consciente, não era uma coisa assim, quero ser igual ao homem, eu quero ser mais forte do que o homem, não era. A vida me colocou nessa situação de que eu fui a provedora, enfim, depois me separei, cuidei das minhas filhas e tal. Hoje em dia, eu sou muito mais feminina, porque eu resgatei isso, eu comecei a perceber que arrumar a mala do meu namorado, ou ter um cuidado com a roupa dele, é uma coisa que eu faço com prazer. Ele não me pede para fazer isso, eu simplesmente faço, é um movimento natural. Porque eu quero agradar, porque eu quero que ele se sinta cuidado, tudo bem, só que isso não é exagero, porque ele também está ali cuidando de mim. Então o olhar dele, para mim, ela é independente, ela é dona do próprio nariz, ela faz as coisas, mas o que ela faz aqui dentro da nossa relação é espontâneo, ela faz porque ela tem vontade de fazer, entendeu? Então você passa a ser, pela minha experiência atual, eu continuo sendo uma mulher independente, mas estou com ele porque eu quero, porque eu amo, e todo o movimento que eu faço na delicadeza, ou sendo feminina, ou andando de mão dada do lado e não na frente, como eu sempre andei, porque era uma coisa assim, sem querer, quando eu vi, eu estava lá na frente. Aí, depois eu comecei a recuar e falei, não, anda de lado. Sabe, a pessoa está com você, por que você não pode dividir? Não é nem ele ir na frente e você correr atrás, ou ao contrário. E aí hoje eu tenho essa igualdade, entendeu? Eu própria percebo que eu estou tomando uma certa atitude, eu já volto, não é que eu esteja regredindo ou dando um passo para trás, mas eu estou dividindo dando o meu parceiro, uma coisa entendeu? mais Exatamente. equilibrada, Você é né? avançar, não é para trás. Verdade. Bom, infelizmente nosso tempo acabou. Eu queria agradecer bastante a presença de vocês, uma conversa gostosa. Eu tenho certeza que várias coisas que nós falamos aqui vão servir de inspiração e de combustível para que todas nós reflitamos sobre, enfim, as nossas prioridades, as nossas escolhas e os caminhos que podem nos levar a uma vida mais feliz e mais plena, porque no final é isso que importa, né? Então, muito obrigada a vocês todas. Esses vídeos que a gente projetou com a Angela Dipp, a gente mostrou só 2 hoje aqui, são 4 que nós fizemos. Se vocês quiserem assistir de novo esses e também os que nós não projetamos, eles estão no site de Cláudia, dentro da aba do Movimento Ame Sua Vida, claudia.abril.com.br. E também a Cíntia falou sobre o movimento Habla, tem dados muito interessantes, se vocês quiserem também dar uma xeretada e se aprofundar, é o habla.abril.com.br. É habla de hablar de espanhol. Então, um bom dia para todas vocês, muito obrigada e obrigada a vocês também. Obrigada.